Dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Já testando o microfone, testando todos os últimos testes. Bora lá. Fazer a última chamada lá de ali. Muito bem. Bom dia, guardiões. Estimo que todos se encontrem muito bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso número 68, nosso Talk 68. Vocês estavam provavelmente pensando, será que o Mauri vai falar 60º, centésimo, milésimo talk? Mas hoje eu vou ficar nesse português mais simples aqui do número 68, onde a gente vai falar mais sobre a Everpeer, que é um novo modelo operacional para gestão de dados. Muitos conheciam a Pure Storage. A Pure Storage teve uma transição de nomenclatura de nome e posicionamento a nível de mercado. Muitos de vocês já ouviram falar, muitos de vocês utilizam. Não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre esse tema aqui. E para a gente dar o start, eu quero ressaltar e reforçar com vocês o nosso ecossistema, tudo isso que a gente está construindo juntos, os Guardiões Digitais, os talks das quintas-feiras, os encontros físicos, tudo isso, os debates, é um ambiente para a gente se conectar, é um ambiente para a gente servir, é um ambiente para a gente evoluirmos juntos. E nesse ano é um ano muito especial para os Guardiões Digitais, onde nós estaremos trazendo muitas novidades nos próximos talks. Algumas das novidades eu já vou compartilhar aqui hoje, outras a gente vai estar compartilhando nos próximos talks. Lembrando que nós somos uma comunidade, a maior comunidade de profissionais de tecnologia do Brasil, debatendo os temas de segurança, de cibersegurança, de resiliência, de continuidade dos negócios, frente ao caos cibernético brasileiros. Somos os maiores, guardiões. Vocês formam essa comunidade que já é considerada a maior do Brasil. E o grupo que deu start a tudo isso, somos um grupo formado por 4 marcas, onde entra a Indústria Supreme, Guardiões Digitais, que somos nós, né? Nossa comunidade, nosso ecossistema e Board Safe são os principais mantenedores de todo esse projeto. Lembrando que com a força de vocês e com os demais mantenedores e apoiadores, como a Axor, a Google, a Hacker, a AWS, Microsoft, Sophos, a Cronis, a própria Everpeer e também a VNX, que hoje está aqui com a gente, a IT2S, Supreme Cloud, com os apoios também de mídia, né, do Café com Byte, Cyber Economy Brasil, Secop Summit, formam e mantêm todo esse projeto que vem nos últimos 2 anos regularmente, fielmente construindo e debatendo a linha de defesa da cibersegurança das empresas brasileiras. Compartilhando com vocês o nosso 5º encontro dos Guardiões Digitais, que aconteceu em Floripa agora recentemente, no dia 23 de abril. Aqui é uma foto onde nós reunimos os Guardiões Digitais após uma dinâmica de gamificação que nós fizemos lá. Foi um dia de muita imersão, foi um dia de muito debate, onde nós tivemos palestras para debater
a adoção da inteligência artificial, o by default, by design de segurança, de privacidade, de cibersegurança. Fizemos outros debates sobre seguranças de dados, segurança da superfície de ataque, trouxemos clarezas onde nós tivemos a apresentação do relatório da pesquisa do perfil do Guardião Digital, fizemos dinâmica, fizemos Q&A, trouxemos o CISO do Clube do Valor para compartilhar como, na prática, ele construiu a jornada para ganhar mais espaço na mesa do board. Então, foi um dia um dia imersivo, onde a gente construiu a várias mãos, mas o resultado final foi que todos nós saímos muito mais fortes para a gente ganhar cada vez mais espaço na mesa do board e para que o tema no qual a gente debate toda quinta-feira, debate mensalmente, que é como fortalecer a resiliência dos nossos negócios, tem ganhado cada vez mais protagonismo dentro dos nossos negócios e no mercado brasileiro também. Maravilha? E para a gente começar pontualmente, eu quero chamar aqui o nosso convidado, o Matheus Finger. É um grande amigo, mantenedor da comunidade, um especialista e um líder dentro da VNX Partners. Hoje a gente vai debater o tema juntamente com o Matheus sobre como a Everpure como fabricante, mas o conceito de continuidade de negócios através de um novo modelo operacional de gestão de dados, principalmente na nova era que a gente vive, com a adoção de inteligência artificial, com as estruturações dos data lakes, com as concentrações de dados descentralizados, como tornar seguro tudo o que move e que sustenta os nossos negócios. Maravilha, Guardiões? Matheus, quero te convidar aqui para te saudar os Guardiões Digitais, que todas as quintas-feiras, às 10 horas, pontualmente, fielmente, estão aqui com a gente debatendo diversos temas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo, aqui nos Guardiões Digitais. Fique à vontade de cumprimentar e fique à vontade também de assumir o controle aqui da apresentação. Obrigado, Maurício. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Guardiões. É uma honra estar aqui com vocês fazendo essa apresentação hoje. Fiquei muito chateado que não consegui estar aí no quinto encontro, era para estar lá, mas por motivo pessoal acabei não estando. Mas já de antemão, parabenizar, né, a Introduz por toda a organização. Nosso diretor teve lá nos representando no dia. Foi um baita evento e a ideia é justamente a gente repassar, retomar aí alguns assuntos também que a gente começou a falar lá, e falar um pouco mais dessa questão de gerenciamento de dado, né? Nós aqui na VNX a gente vem transformando um pouco o discurso dentro daquilo que a gente é especialista, né? E a gente tem trazido, a gente sempre fala, o nosso mundo de tecnologia ele sempre dá voltas, né? Quando a gente acha que algo caiu em desuso, dá um tempo, as coisas acabam voltando, né? Então, quando a gente fala aqui de ILM, de Information Lifecycle Management, não é algo novo, não é um conceito novo, é um conceito já antigo, mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos projetos que a gente vem desenvolvendo, principalmente projetos onde envolvem a parte da Pure, que a gente vai falar, né, um pouco mais. Everpure agora, eu sou um pouco saudosista, né, agora tudo que a gente usa é vintage, tudo que era Pure Storage agora ficou vintage, agora que é Everpure. Mas a ideia é falar um pouco mais sobre esse conceito de dado, de como guardar o dado, de como o dado tem que ser trabalhado, porque a gente vem de um ciclo nos últimos anos, né, desde a pandemia, que a gente sempre falou muito da questão da proteção, da imutabilidade, do ransomware, e sempre focou muito nisso, né, para começar uma conversa, para validar um investimento, e isso continua sendo extremamente importante, né, não de forma alguma deixou de ser importante, pelo contrário, mas nós estamos num momento mais crítico onde envolve volumetria de dados, custos para manter um dado guardado, né? A gente está num ano que foi um boom de preço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, a ideia é quebrar aqui em um momento só para a gente retomar essa ideia do conceito do dado, falar um pouco sobre isso, contextualizar, dar algumas sugestões de como trabalhar isso aí dentro da empresa e falar, então, sim, um pouco dessa mudança da Pure, né? Passando a ser Everpure, por que eles fizeram essa mudança, o que está por trás disso e o que isso representa para o futuro de quem já tem Pure hoje dentro da sua estrutura, de quem tem o desejo de adquirir, trabalhar com ela, e o que isso pode agregar no futuro para as empresas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Conterrâneo, né? Eu me identifico muito com a Introduz, sou de Caxias do Sul também, galera conterrânea, então
Muito obrigado por estar aqui hoje, por dedicar esse espaço para a gente. Seja Contexto muito geral. bem-vindo, Matheus. Obrigado. Contexto geral, tá, de portfólio da VNX, então a VNX fica em Porto Alegre. Nós somos uma revenda focada em infraestrutura e cibersegurança e a gente tem foco muito grande em proteção de dados, mesmo quando a gente fala de infraestrutura, né? Nós não desenhamos um projeto de infraestrutura sem olhar para a segurança dessa infraestrutura, para a imutabilidade do dado. E por causa disso, que nós optamos já ao longo dos últimos anos ser uma empresa multimarcas. Então hoje nós não somos uma empresa que vende, que é parceiro unicamente só da Dell, parceiro unicamente só da HP, parceiro unicamente até da própria Everpure. Nós realmente optamos por ser multimarcas porque a gente tem essa liberdade artística de olhar para o mercado, validar a solução, testar, ver se aquilo que é prometido tecnicamente, né, nos PDFs de apresentação comerciais, se aquilo na prática entrega mesmo, ou se tem algo ali que a gente precisa avaliar e tomar um pouco de cuidado quando vai posicionar para o cliente, porque o nosso objetivo é que realmente o projeto seja bem executado e seja bem entregue e que não tenha nenhum veja bem, que realmente o investimento seja bem feito. A gente vai falar um pouquinho mais de como a gente trabalha para isso, mas de modo geral, hoje esse é o nosso foco. Então a gente tem a frente de infraestrutura, a frente de cyber, mas hoje dentro do Guardiões o nosso foco é na parte de proteção do dado, tanto quando a gente fala de produção quanto quando a gente fala na parte de backup, dentro da infraestrutura. Falando aqui de clientes, né? Nosso patrimônio mais importante, quem confia no nosso trabalho. Hoje, nós temos 4 principais estados de atuação, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Está basicamente organizado aqui em clientes do Rio Grande do Sul, foi a primeira frente onde a empresa começou. Nós viemos há 3 anos e meio fazendo um trabalho muito forte também, né, então na região de Santa Catarina, diversos projetos bem executados, que a gente tem muito orgulho. E São Paulo também é um mercado que a gente vem trabalhando forte nos últimos anos, tem aí clientes e principalmente muitos cases dentro aqui realmente dessa parte de imutabilidade, de dados, de Pure, de modo geral, que a gente vai apresentar para você também um pouco de cada projeto lá na frente. Para contextualizar quem é a VNX para falar de Pure, né? Qual é o nível de conhecimento, o quanto a gente entende de guardar dados, né, dentro dos nossos projetos. Hoje a gente está entre as principais revendas de Pure aí do Brasil. A gente detém em torno de 10% das vendas do Brasil todo no mercado privado, né, sem contar governo. Então tem hoje aí mais de 30 appliances instalados já em cliente, rodando em funcionamento, seja o cliente que tem 1, cliente que tem 2 em ativo, cliente que já comprou e fez uma nova, aumentou o seu próprio storage. Temos hoje 4 storages disponíveis aqui na VNX que a gente usa para fazer laboratório, para testar. Então, aquilo que eu falei no começo de que nós realmente validamos as soluções e a gente quer que o cliente tenha segurança na hora de fazer uma aquisição. A gente tem muito costume, né, de fazer POC quando é uma solução software, que é mais fácil de instalar, é mais fácil de rodar, mas quando a gente fala de hardware, nem sempre essa cultura é aplicada. E eu sempre brinco que o meu objetivo é que todo cliente faça uma POC antes de comprar uma infraestrutura, porque a gente está falando de um investimento mínimo aí de 500, 600 mil, 1 milhão e meio, daí para cima, dependendo do refresh. Então, acho que é muito importante. E aí vem muito de encontro também com o que a Introduce trouxe no último encontro, né? Dentro dos Guardiões, de fazer uma gamificação, de falar sobre como sentar na mesa do board. Esse também é o nosso objetivo quando a gente faz uma POC de um equipamento, é que você sente para apresentar para a direção com segurança daquilo que está sendo apresentado. Você realmente sabe que vai funcionar, que vai entregar aquilo que está sendo prometido. Então, essa segurança não tem preço. A gente conseguir fazer com que os nossos clientes, né, que vocês sentem junto à direção e realmente apresentem algo que foi validado é muito importante. A gente tem também um ambiente completo aí dentro da Ascent para DR e também para oferecer um serviço com Pure, né? Nosso foco, como sempre. E hoje aí a gente tem esse dado de que no ano passado nós fomos a maior revenda em números de vendas de Pure perante a Ingra. A Ingra hoje é a maior distribuidora aí global, né? No Brasil, ela e TD aí acho que estão mais próximas no que diz respeito à venda de Pure. Então, junto à Ingra, nós somos o principal parceiro do ano passado. Antes da gente entrar especificamente no assunto dados, é uma reflexão que um cliente nos trouxe e é algo que a gente está tentando trazer para o nosso dia a dia com mais foco, que ele comentou que ele está cansado de comprar sempre por medo. Comprar por medo de que vai queimar, comprar por medo de que vai acabar a garantia. Comprar por medo de que vai ser atacado, né? Que ele gostaria de poder conseguir fazer mais investimentos em melhorias, em coisas novas, né, que vão trazer algo que ele não está comprando só por este medo. Então é uma reflexão que a gente tem trabalhado aqui dentro e acho que eu quis trazer para a gente, porque justamente o que a gente vai falar acho que tem a ver com isso e que a gente possa cada vez mais no futuro fazer os investimentos dentro das empresas indo para esse lado. Bom, falando especificamente de dados,
em 2001, a AMC já trazia um conceito de que iria acontecer uma explosão, uma grande explosão de dados, né, um Big Data. Na época, em 2005 para 2006, o Everson, nosso diretor, trabalhava na AMC, isso já era algo falado internamente, né, na empresa, e só que na época a gente estava falando de músicas em formato MP3, de alguns casos, a gente estava falando de fotos, né, de alguns megas, nem isso, tinha alguns kbytes na época, hoje ocupa um espaço muito maior, mas aí era algo que estava ainda se desenhando para acontecer. E aí até uma reflexão que o Everson nos traz, que ele realmente entendeu que a coisa tinha mudado de figura em 2012, quando ele esteve na Disney e viu que estava todo mundo com seu celular lá erguido, tirando foto, e que esse Big Data não ia ficar só dentro das empresas, mas ele ia sair para a pessoa física também, e essa curva, com certeza, ela iria ser uma curva crescente dali em diante. E sim, foi, e hoje muito mais, né? IA tá aí o tempo inteiro, assunto tá todo mundo falando, está sendo utilizado, tem o lado bom e tem o lado desafiador, que é muito do que a gente está falando aqui agora, que é relacionado ao uso excessivo, né, do armazenamento de dados e dessa movimentação. Então a gente tem de 2000 para 2025 de 0,1 zettabytes para 175 zettabytes. Só que a gente tem uma previsão de crescimento para 2040 para 800 zettabytes de dados. E o que gera isso é todo esse aumento massivo que a gente tem de dados acontecendo o tempo inteiro. A gente está sendo. Tem telemetria da pessoa física o tempo inteiro acontecendo, coisas que acontecem dentro da empresa também com telemetria o tempo inteiro, a própria IA, né, geração de imagens desenfreada no dia a dia, a utilização. Então, tudo isso está fazendo a curva ficar muito maior. E vai ser algo constante que a gente precisa olhar para isso e entender como que a gente vai cuidar desse dado, guardar esse dado, o quanto isso vai impactar principalmente a nossa vida aqui, né, do mercado de TI, para realmente conseguir armazenar os dados como devem dentro de cada ramo, dentro de cada empresa. Então, como eu disse, o conceito de LM ele não é novo, ele foi criado em 2004, né? E dentro da SNIA, que a SNIA é uma associação das empresas que fabricam toda a parte de storage. Então, a gente está falando de todos os principais, Dell, HP, IBM, a própria Everpure, Hitachi, NetApp, enfim. E ela existe justamente para padronizar esse mercado. Cada um tem a sua tecnologia no que diz respeito a hardware, né? E não à toa a gente trabalha com a Pure porque ela tem hoje a melhor nesse sentido, mas existem padronizações necessárias. Por exemplo, a questão de protocolo SCSI, né? Protocolo de comunicação entre os equipamentos. Isso precisa ser padronizado, porque senão a gente teria um sério problema aí vamos lá, cabo Samsung e cabo Dell para carregar celular e a gente não conseguir conectar ambientes. Então, o SNIA existe justamente para criar essas padronizações e o conceito de LM foi criado dentro do SNIA. Que é o conceito? Consiste em políticas, processos, práticas e ferramentas usadas para alinhar o valor comercial da informação com a infraestrutura de TI mais apropriada e econômica. Então, é justamente essa pegada do conceito que a gente quer conversar aqui. O quanto o dado vale e como ele é armazenado e quanto custa aonde ele é armazenado, né? A gente avançando, né? A gente falou que em 2005 a MC trouxe a questão do Big Data. Em 2007, a gente tem um dado lá da IBM mostrando o valor da informação. Então, se a gente pegar aqui como exemplo o código de desenvolvimento, né? Um código ali no seu 7º dia ainda tem pouco valor, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda não nasceu, ele ainda não foi para produção, né? Ele não foi drivado dentro da aplicação. Então, ele tem um valor mais baixo. Lá pelos 3 meses, está aprovado, de repente já está rodando, já é um aplicativo que está em uso, ele vai estar no ápice do seu valor. E aqui 1 ano, provavelmente talvez já seja um código defasado, o aplicativo já sofreu atualização, esse dado começa a perder valor e já não tem mais aquele valor de quando ele tinha 3 meses. Então isso precisa ser trabalhado dentro da organização para que esse dado esteja no local correto, dado o seu valor. Então, aqui eu peguei o código como exemplo, né? Mas a gente está aqui com toda a parte de armazenamento de imagens, os próprios e-mails, enfim. Então, isso serve para tudo. E aí, quando eu falo que o nosso mundo de tecnologia ele dá voltas, lá em 2007 existia uma solução que era o Tivoli, era uma solução da IBM que você podia ligar para a VNX, né? Liga aí para uma revenda que trabalha com infraestrutura, adquire esse sistema e esse sistema automatizava essa reorganização do dado. Então, ele pegava lá no banco de dados, no file server, se conectava a toda a nossa massa de dados da empresa
e ele fazia uma avaliação. O que vai ficar dentro do disco Enterprise, o que pode ir para um segundo armazenamento. Então, o meu Enterprise é SSD, eu vou mandar para o segundo armazenamento que é HD, eu vou mandar para fita, eu vou subir isso hoje, né, para uma cloud, para um S3. Então, ele fazia essa automação justamente porque na época era caro você fazer uma expansão maior de armazenamento. E aí veio os discos SATAs, né? 500 GB, 1 tera, 5, 28 teras que a gente tem hoje em dia em um único disco. E isso deixou de ser um problema, né? O espaço deixou de ser um problema. Não era tão caro assim a gente expandir espaço. Então não tinha necessidade de ter um software para automatizar isso, sendo que tinha espaço sobrando. Então, o meio do ciclo, né? E qual que é a volta? É o dia que a gente está hoje. Hoje, o custo do armazenamento, o custo da memória RAM, o custo do investimento realmente para manter um dado maior dentro da empresa, voltou a ser uma preocupação. Então, a gente está num ano que esse boom aconteceu e volta a ser necessário a gente olhar com mais cuidado para essa reorganização do dado dentro da empresa. Então, dentro da empresa, hoje a gente trabalha aí todos os projetos de refresh de infraestrutura, de renovação, ou seja, uma infraestrutura nova, uma montagem de um DR. A gente sempre faz uma análise completa do ambiente, roda uma ferramenta, faz uma varredura completa, né, do ambiente. Depois de instalado, a gente sempre acompanha o cliente por um tempo para entender como que está o ambiente dele, se está performando como deve. E o que a gente observa hoje é um crescimento aí de mais de 10% dentro das empresas, de um ano para o outro em volumetria de dados. Só que aí a gente traz tanto o dado que a gente vê no dia a dia, quanto dados técnicos, né, que a gente buscou, que até 80% dos dados hoje são inativos. Tem muito dado que está guardado, que foi utilizado no começo e nunca mais foi alterado. Mas ele está lá, armazenado, por N motivos que a gente vai falar aqui mais para frente. Então, dentro da organização, a gente tem aí uma divisão dos dados frios, dos dados não utilizados e dos não mais modificados, né? E é justamente isso que a ideia é começar a trabalhar um pouco melhor e cuidar um pouco melhor disso dentro do armazenamento. Então, se a gente for pegar um exemplo de 10 tera, e aí guardem esse exemplo de 10 tera para a gente falar de novo dele um pouquinho mais para frente, dentro de 10 teras, o que vai ser dado a gente está em uso, né? Uma empresa que tem 10 teras aí de file server. 2, 3 teras são arquivos de dados ativos que estão em uso no ano, nos últimos 2 anos. 1, 2 tera vão ser dados mornos, né? Pouco acesso, uma consulta. E a gente tem ali de 5 a 7 teras de dado frio que foi utilizado, foi válido e está lá guardado porque precisa por legislação ou qualquer outra coisa do tipo e que realmente não está mais em uso no dia a dia. E aí, cada um que está aqui hoje pode ser que tenha uma obrigação diferente, né? Dentro dessas que a gente listou como exemplo, e cada empresa, cada ramo tem a sua obrigação perante os dados. Então, o setor financeiro, né, precisa guardar as transições de 5 a 10 anos, né, Know Your Client, que eles têm ali os dados do cliente, 5 anos após o encerramento da conta tem que ser guardado. Saúde, a gente até rodou um projeto há pouco para backup de saúde, acaba sendo um projeto sempre grande, porque é muita volumetria para te guardar exames, né, hospitais grandes aí tem que guardar mínimo 20 anos de exames de pacientes, então é uma massa grande, são projetos realmente pesados quando fala de backup para guardar tudo isso. Um RH, né, folha de pagamento, 5 a 30 anos, aquele funcionário que volta 20 anos depois para pegar um dado porque precisa para aposentadoria. Então, cada um tem hoje uma obrigação dentro do seu ramo. Um setor jurídico com seus contratos. Aqui na parte de telecom até tem um exemplo de um fornecedor e um cliente que, em uma visita um tempo atrás, ele tinha uma pilha de papéis de 4 mil folhas impressas e foi perguntado para ele o que era aquilo, né? E ele era uma empresa de telecom. E frente e verso dava aquele bolo todo de folha. Então, a gente está falando de um cliente, de um log específico, né? Então, quanto de dado a gente não tem que guardar dentro de cada um. E na indústria, por exemplo, nós temos um cliente de São Paulo que faz a parte de carrocerias de carro, ele precisa guardar a matriz, porque em caso de um acidente futuro de um carro, de uma avaliação, de um processo, precisa validar que não tenha nenhum defeito, aquela matriz da peça tem que estar guardada. Só que além da matriz física, isso envolve toda uma cadeia de documentos também dentro do nosso ambiente, né? Então, é o projeto mecânico, é a nota fiscal, checklists de validação no momento da liberação na fábrica, checklist de PCP quando mandou produzir. Então, tem muita coisa que envolve, não é só guardar lá a matriz fisicamente. Então, o dado hoje, ele já há muito tempo tem muito valor e ele realmente cria uma massa de volumes bem, bem grande. O que a LGPD fala sobre isso? A LGPD, ela organiza
a minimização, finalidade, eliminação e retenção legal desses dados. Aqui, acho que o mais importante da gente destacar é justamente a parte da minimização. E ali para frente a gente vai falar um pouco mais do que é papel da TI e o que é papel da empresa como um todo para isso. Mas aqui é o quê? É não guardar mais um dado que não é necessário. Um exemplo, a gente está fazendo uma transição hoje no Brasil de que o CPF é o dado, é o nosso documento geral, que o RG passa a não ser mais. Preciso guardar todos os RGs que eu tinha guardado? Não, se diz que guarde o que realmente é necessário. Se RG não tem mais valor e CPF tem valor, que de agora em diante você guarde o CPF, que é o importante. Então, essa minimização, né, esse trabalho de realmente analisar o que é o dado que está dentro da empresa e organizar é muito importante, né? E aí a retenção vinculada à necessidade de uso, apagar quando não houver mais uma base legal, que aí cada um tem a sua, como a gente falou antes, e realmente manter ali quando é exigido por lei. O que é a realidade que a gente tem hoje dentro das empresas? Arquivos que são escritos uma vez e raramente são reutilizados, PDFs, contratos, apresentações com diversas cópias, né? Então, fiz a versão 2, versão 3, versão 4, quando vai ver a diferença é pouca, mas estão todos lá salvos, né? Cada um ocupando um espaço. A cultura, então, de guardar por garantia, e isso é compreensível, né? Principalmente os responsáveis pelo dado, né? Normalmente, que somos nós, né? Da área da TI. Então, pô, eu vou guardar porque se um dia precisar, se eu não tiver, eu vou ter um problema. Então, eu vou guardar por garantia, né? Isso é algo que até a gente vê muito na questão de ISOs, né? ISO 9001, organização de documentos, organização de pastas. Então, tem várias coisas que a gente vê no nosso dia a dia aí que acabam gerando esse dado em excesso, essa massa excessiva de dados. Então, um Shadow IT, quem nunca foi trocar o computador, fez uma pasta backup do seu computador para dentro do file server, trocou o computador, copiou algumas coisas e aquela pasta backup ficou lá. E aquilo vai criando um bolo de dados a mais que, teoricamente, poderia não estar mais salvo ali dentro da máquina. E aí, quando eu falo novamente do ciclo de vida da nossa área de TI, a gente está hoje, sim, enfrentando uma grande questão relacionada a custos, né? Então, tanto a parte de memória RAM, que é importante para a gente ter poder de processamento dentro da nossa infraestrutura, quanto a parte de armazenamento de dados, sofreram um aumento de 4 vezes na parte de memória RAM nos últimos 2 anos, e sofreu um aumento de 2 vezes no que diz respeito a disco SATA. Não estou nem pegando NVMe aqui como exemplo, né? Então, qual que é o impacto disso? É um servidor que há um ano atrás era vendido por 200, 250 mil, hoje está chegando para o cliente na casa dos 700, 800 mil. E aí a gente precisa reavaliar essa infraestrutura para entender o que realmente é necessário e como realmente a gente vai guardar isso, né? Então é um ano realmente desafiador, não é um pequeno aumento, né? A gente não está falando de uma diferença de valor pequena, a gente está realmente falando de que é desafiador o ano que a gente está. A gente sabe que muito disso é pela explosão do uso da IA, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que esse seja o novo normal, né? Não sei até que ponto isso vai realmente regredir. Então a gente precisa começar a trabalhar para que, se for ficar assim, a gente tenha um trabalho dentro disso para manter esse padrão em algo que é financeiramente viável para as empresas, né? Então vamos fazer um exercício aqui rápido, só dentro dos 10 tera que eu falei lá no começo. Pô, beleza, eu tenho 10 teras, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar um Office 365. Eu vou jogar esses 10 teras dentro do Office 365, ele me dá 1 tera já incluso, e aí eu vou pagar mais 9 teras adicionais e vou botar todos esses 10 teras que eu tenho da empresa guardado dentro do 365. Isso vai dar ali em 5 anos, 575 mil. Bacana, guardei lá. Só que tem um porém. A gente lá no começo falou, dados de produção, dados de backup, né? Então a gente está falando aqui o custo de armazenar o dado a longo prazo. Office 365 não faz backup. Então, mesmo que eu tenha uma política de guardar isso dentro de um Office 365, e caso, imagino que muita gente saiba, mas quem não sabe, dentro da própria documentação do 365 fala que se algo acontecer com o dado, verifique seus backups. A Office 365, a Microsoft, não vai ter o backup do seu dado. Então, não espere que tenha uma segunda cópia em algum lugar que isso não vai acontecer. Né? Então, a gente vai manter o problema de ter que ter esse backup armazenado em algum lugar. Isso não vai mudar. Então, a gente vai lá e vai botar uma segunda cópia desses 10 tera em uma outra localidade, numa cloud, vai contratar uma empresa como a VNX, como a Introduce, para guardar esse dado para você. E aí você vai gastar ali mais 324 mil ao longo desses 5 anos, além dos 500 que a gente já tinha falado. Sem falar do software de backup. Nem coloquei aqui um investimento num VIM da vida, né? Então, assim,
tudo tem um custo, seja cloud, seja dentro de casa, e aqui a gente realmente está falando de proteger o dado, o backup, proteger o seu dia a dia e tentar fazer isso de uma forma mais otimizada. Beleza, falou sobre dados, entendi, mas o que a gente pode fazer hoje? Qual que é a ideia aqui por trás disso? Quando a gente for falar de Everpure ali na frente, a gente está falando de produto, a gente está falando de investimento de TI. Mas aqui a ideia é que tem como a gente organizar isso sem necessariamente ser uma obrigação da TI. Porque quando a gente fala em organizar o dado, conhecer o próprio dado, saber se esse documento, se esse dado, ele, por legislação, precisa ser guardado ou não, isso não é necessariamente uma obrigação da TI. As áreas que utilizam esse dado, que utilizam esses arquivos, que usam isso no dia a dia, precisam apoiar e realmente trazer essa informação e ajudar nessa organização para que a gente possa fazer isso dentro da empresa. Então, um financeiro que organiza cada ano as contas a pagar e receber, de 2023 para baixo, eu tenho necessidade de manter isso aqui dentro do storage principal? Não, eu posso jogar isso para um backup secundário, terciário, para que se um dia precisar olhar para isso, ele vai estar lá guardado? Eu posso. Então, essa organização ajuda com que a gente pegue aquilo que aquele software da IBM fazia lá em 2007 e passe a fazer isso com organização hoje dentro de casa, para realmente botar o dado onde ele tem que estar com o custo que ele realmente vale naquele momento, né? Então, retomo, ILM não é uma obrigação da TI. ILM é uma obrigação da empresa como um todo, do dono do dado ajudar a TI a fazer com que isso seja organizado dentro da empresa, né? Então, a gente precisa trazer mais, eu acho que isso hoje, para dentro de casa. Como eu disse, o tema de segurança é muito importante, mas no custo que está hoje armazenar o dado, a gente realmente precisa bater mais nisso e trazer isso para dentro de casa. E uma coisa leva a outra. Por quê? Como é que eu vou fazer um projeto de DLP? Como é que eu vou contratar a Introduce para fazer um trabalho de governança? A gente vai identificar que a gente precisa ali colocar um DLP dentro da empresa, se a gente não sabe quais são os dados que realmente são confidenciais, se a gente não sabe realmente o que tem que ser guardado por X anos. Então, se não existe esse trabalho prévio de avaliação do dado, como é que eu vou fazer um trabalho posterior, né? Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. A gente precisa organizar o dado, guardar onde deve e se organizar para que isso tenha um custo do qual ele realmente vale, tá? Então, acho que o que a gente queria trazer de conceito é isso. A gente está olhando muito para isso, a gente está desenhando os projetos pensando nisso. Então, olhar para aquele dado que realmente é o essencial. Tem muito projeto que a gente vai iniciar e às vezes a empresa acha que tem uma massa X de dados, 50, 60 tera, e quando a gente vai olhar a fundo na base, são 20 teras, 25 teras. Então, dá para fazer um projeto mais enxuto, realmente trabalhando com aquilo que é necessário para que encaixe no budget, para que vocês continuem com tecnologias atuais, que consigam fazer um refresh, né? Não fique indo dormir preocupado porque está com o ambiente sem garantia, defasado, mas dentro da realidade de mercado que a gente tem hoje, né? Então, acho que é uma discussão que a gente tem que trazer para dentro da empresa, de realmente melhorar a forma como esse dado está sendo organizado dentro da empresa. Falando especificamente de Pure, né? Vamos, acho que, falar primeiro aqui da questão de mudanças. Então, por que não mais Pure Storage? Por que Everpure? A Pure olhou para o mercado, ela nasceu como uma empresa de storage, fabricando storage, tendo um diferencial que é esse cara aqui, que é o módulo dela, eu falo um pouquinho mais depois, mas isso daqui faz toda a diferença no dia a dia e no que ela entrega para as empresas, né? Ela já nasceu com esse conceito e só foi aprimorando isso. Se fala hoje que ela sempre está aí 4, 5 anos à frente em nível de tecnologia por ter iniciado essa corrida dessa forma. E a mudança de Pure Storage para Everpure é que ela não quer mais ser vista apenas como uma empresa que armazena o dado. Eu não quero só mais fabricar a caixa ou o appliance, que a última vez que eu chamei de caixa, um diretor ficou bravo comigo que disse que era muito caro para chamar de caixa, né? Então, o appliance. Ela quer ser conhecida como uma empresa que gerencia o dado, tá? Então, ela fez uma aquisição de uma empresa chamada OneTouch. A gente ainda não tem 100% de informações de qual é a cerejinha do bolo que a OneTouch tem e que a Pure se interessou, mas vem de encontro com essa ideia de gerenciar melhor o dado, de realmente entrar dentro daquele dado que está guardado no storage e ajudar a gerenciar este dado. Então, isso é o que vem de encontro do que a gente veio falando até aqui nessa apresentação. A Pure quer ajudar o cliente a cuidar do seu dado, não mais apenas armazená-lo, tá? E aí a mudança de nome, tirar o storage do nome,
foi nessa ideia de não somos apenas uma empresa de storage, realmente vamos ser uma empresa de dados. O Ever vem do conceito de Evergreen, né, que a Pure já trabalha há muitos anos, que é a forma como ela vende os seus equipamentos. E então eles fizeram esse rebranding e provavelmente em futuras apresentações que a gente vai fazer aqui, vai falar de dado, vai falar de infraestrutura, a gente vai focar em falar no que a gente pode fazer de melhor para os clientes nesse gerenciamento de dados. Seja aquele cliente que já tem a Pure, seja aquele cliente que vai fazer um investimento na Pure, o que ele vai receber a mais, qual é a entrega a mais que a Pure vai conseguir fazer para ele, que não seja somente o storage, né? Não somente vai estar adquirindo melhor storage no que diz respeito a hardware, mas que tem ali uma cereja do bolo justamente para ajudar nesse problema que a gente olhou até aqui. Mas a Pure hoje já faz isso, né? E o motivo de nós, VNX, mesmo sendo uma empresa multimarcas, validando as soluções, o fato de nós realmente termos especializados em Pure ao longo dos últimos 4 anos e gostarmos muito do equipamento, eu acho que eu não preciso nem dizer que eu gosto, né? Acho que fica um pouco na cara, mas é que a Pure ela já faz hoje essa ajuda em como minimizar o dado que é armazenado. Então, quando a gente fala que ela faz a desduplicação de blocos, o que a Pure hoje dentro do hardware dela faz? Ela pega, por exemplo, a minha camiseta, ela guarda o bloco do preto, o bloco do branco, o bloco do laranja, e ela faz um ponteiro para uma fórmula que diz que para montar essa camiseta, ela precisa desses 3 blocos. Se eu botar uma outra camiseta dentro dela, que ao invés do laranja ela tem azul, o bloco do preto e do branco é o mesmo bloco. Ela não cria esse bloco de novo. Ela pega o mesmo ponteiro que ela já tinha criado e aponta para essa nova camiseta. Então isso já é uma grande ajuda no dia a dia para que a gente consiga fazer uma otimização melhor de dados dentro do storage, tá? Fora isso, a parte de segurança. A Pure hoje ainda é muito forte em relação à concorrência, em como ela consegue ocupar pouco espaço do storage para garantir mutabilidade. Então, os snapshots dela, que a gente consegue fazer aí dentro de uma política de 5 em 5 minutos, né? A política básica que a gente coloca em todo cliente é 5 em 5 minutos por 7 dias. Isso hoje onera aí em torno de 8 a 12% só de espaço do storage, enquanto ainda tem alguns produtos que precisam de 20, 30, 50% de espaço de storage para conseguir ativar uma imutabilidade e fazer snapshots. E aí o que às vezes acontece é que você compra esse equipamento e não utiliza essa ferramenta que seria extremamente importante para a parte de segurança, né? E aí ela fez uma modificação ano passado que vem mais ainda de encontro sobre o que a gente está falando aqui, que os snapshots eles podiam ser guardados por no máximo 30 dias. E aí ela tirou esse prazo. Então, eu quero ter uma fotografia, um snapshot de 3 meses atrás, um snapshot de 6 meses atrás, um snapshot de 1 ano atrás, um snapshot de 5 anos atrás. Obviamente, isso vai ocupar um espaço dentro do storage, mas se no momento que a gente fez o cálculo estratégico do equipamento, a gente calcula que isso vai ser feito e já bota um equipamento com esse espaço disponível, você pode ter uma fotografia, a gente cuida muito para não chamar de backup não fica dentro da produção é produção, backup é backup, mas você pode sim ter uma fotografia que ela volta muito rápido, através do snapshot, ali dentro do storage já de alguns documentos que são mais antigos. Então, por mais que ela deu esse passo para mudar, para gerenciar melhor o dado, para não ser só uma empresa de storage, ela hoje já não era só uma empresa de storage. Aquilo que o hardware, aquilo que esses caras aqui, que o módulo dela consegue fazer, por isso aqui não ser só um disco, e sim ser um módulo com 4 processadores, que toda a carga de processamento do storage está aqui. Então, RAID, compressão, desduplicação, é esses caras aqui que fazem, não é a controladora. A controladora passeia para fazer sua segurança. Ela já entrega isso hoje. Então, ela já é um equipamento hoje que realmente otimiza o dado dentro das empresas. E aí, falando um pouco de empresas que a gente sempre fala, todas elas têm nome, sobrenome, contato, e-mail, telefone, né? Que podem comentar com guardiões que estão aqui hoje e que talvez ainda não conhecem a Pure, ou que já conhecem, talvez ainda não tiveram a oportunidade de ter um contato direto. Como eu disse, temos aqui 4 histórias disponíveis para fazer laboratório. Tem guardião que já fez POC com a gente, tem guardião que já fez POC e já comprou com a gente. Então, tem bastante gente aí para falar para vocês da experiência como um todo junto à Pure e junto à VNX também dentro dessa frente de infra. Mas lá em 2022, a gente fez o primeiro deploy, a primeira Pure que a gente instalou. Essa Pure hoje é nossa, ela é uma das que a gente utiliza hoje para fazer teste. A gente recomprou da Novos, e a Novos fez uma compra de um modelo maior, com mais espaço, mais volumetria. A gente está sempre rodando, fazendo POC, instalando equipamento, então o nosso dia a dia é ir a campo, né? É muito bom fazer o laboratório aqui no escritório,
Porque o laboratório aqui no escritório, ele tem uns diferenciais. O laboratório aqui no escritório, além do hack com os equipamentos, também tem um hack que muita gente às vezes diz que é mais interessante, e também a gente consegue aí fazer um churrasco para a galera. Então, fazer laboratório aqui é muito legal. Mas a gente gosta de estar em campo, a gente gosta de estar no cliente, mostrando na infraestrutura do cliente como isso funciona. Então, o nosso foco realmente é levar essa solução para vocês, porque a gente acredita muito nela, e a gente quer que todo mundo sempre tenha a oportunidade de ter o melhor dentro dessa infraestrutura. E, como eu disse, acho que a gamificação que foi feita de como falar com o board no último encontro, ela é excelente e traz muito de encontro a esse nosso trabalho de levar isso para o cliente, não ajudar ele a apresentar para a direção. É muito diferente você apresentar um projeto depois de testar e apresentar um projeto que não foi testado dentro de casa. Porque quando a gente faz a POC, a gente tem dados, a gente tem telemetria, a gente mostra que o ambiente saiu de X latência para Y, de X IOPS para W. E nesse momento que a gente está hoje, muito mais importante, tem muito projeto que a troca de storage salva o ambiente em relação à performance e a gente consegue dar uma sobrevida no servidor. Então, como eu mostrei para vocês, a memória RAM está 4 vezes maior, o armazenamento está 2. Então, hoje, realmente, o valor que está mais onerando é a parte de servidores. Então, colocar um equipamento como a Pure, a gente tem isso já aprovado em N POCs que a gente fez, dá uma baita sobrevida em ambiente. A gente tem cliente que está aí há 3 anos rodando com um servidor com garantia renovada, aftermarket, e com a Pure teve ganhos excelentes no ambiente. Então, é mais uma forma de trazer algo que é muito importante, eu sempre falo, é o cérebro da infraestrutura, e te dar uma sobrevida aí para os outros equipamentos do teu ambiente. Então, só uma passada rápida para vocês terem noção que a gente já fez migração de tudo que vocês imaginarem aí de ambiente, então já saímos de Nutanix, já saímos de storage IBM, de Tripar, servidor, né? Cliente que não tinha nada de storage ainda, estava só com armazenamento em disco. Saímos de MSA da HP, hiperconvergência, migrado para Pure. E aí até, não comentei no começo, mas todos os que têm esse logo aqui do Evergreen Pure, e o Ever do nome da Pure hoje, é porque são clientes que compraram o equipamento no modelo Forever. Eu não falei no começo do Forever, mas quando eu terminar aqui os projetos, eu quero destacar mais isso em relação à questão de custos que a gente falou, tá? Então, saímos de Power Vault, saímos de Compellent, enfim, N projetos aí que a gente já executou. E aí, eu quero só retomar essa parte do Evergreen Forever, tá? A Pure sempre trabalhou, desde 2018, com o modelo Evergreen, Forever, que é você comprar o equipamento e fazer um refresh desse equipamento, mantendo a garantia Forever atualizada. Então, refresh a partir do 6º ano e depois de 3 em 3 anos. Que é o quê? Você comprou o equipamento, hoje a Pure está na versão R5, né? Então, teve clientes que compraram ela na versão R3. Quando chega o momento do refresh, a Pure vai te trazer tudo que foi atualizado na R5. Então, esse módulo aqui foi atualizado há pouco tempo. Esse cara vai ser trocado para você. O chassi foi atualizado, vai trocar chassi. A controladora foi atualizada, vai trocar a controladora. E aí, nesse momento, tem muito cliente nosso que viu uma baita vantagem nisso, que talvez lá atrás não considerou, mas olhando para o momento hoje no mercado, é que o custo tera de 3, 6 anos atrás era um. O custo tera de hoje é outro. E no momento que ele faz a compra do equipamento e mantém essa garantia renovada, e o valor da renovação da garantia, você vai conhecer ele lá na compra, então isso para mim é um baita diferencial em relação à concorrência. Não existe daqui 5 anos tu descobrir quanto é essa renovação, tu sabe isso desde o ano 1. Isso faz com que 6 anos para frente tu tenha uma proteção de preço que tu mesmo criou investindo na Pure. Então tem cliente nosso que vai renovar a storage aí que está com 480 TB esse ano, que se fosse realmente fazer uma compra nova, fosse fazer um refresh, o que ele vai gastar aí em 2, 3 anos de garantia de renovação, ele estaria gastando na compra. Então, não foi criado pensando talvez nessa proteção do valor tera nesse sentido da volatilidade do mercado, era para realmente tu ter o melhor equipamento do mercado e manter ele para nunca mais migrar o dado. Só que hoje, nesse momento que a gente está, isso tem se mostrado um baita diferencial. E para a gente fazer um fechamento só do trabalho que a gente faz junto à Pure, a VNX valoriza muito os seus clientes. Nós entramos no Guardiões aí faz uns 6 meses e a gente gosta muito de fazer esse trabalho dentro de comunidade,
porque a gente consegue ter uma troca aqui de informações, de tecnologia, de novidades, e uma troca muito importante que é com vocês, né, com os clientes. No fim do dia, a gente, obviamente, todo mundo tem um fim comercial, mas a gente está aqui para realmente falar de tecnologia, falar de inovação. E a gente, na VNX, nós temos um costume de valorizar muito o cliente que aposta, que confia no nosso trabalho. Então, falando especificamente dos clientes de Pure, né, a gente tem aí o evento Accelerate lá fora em Las Vegas, que a gente teve em 2024 com um grupo, voltamos em 2025 com outro grupo de clientes que tinha feito investimento com a gente, e a gente fez um outro momento no fim de 25, que foi conhecer a matriz da Pure, junto com alguns já clientes e um prospect nosso na época, e foi uma baita experiência, que a gente conseguiu conhecer realmente o laboratório, onde esse cara aqui é feito, né? Guardar celular, não pode entrar com celular, daqui em diante é tudo secret, e aí a gente foi lá conhecer onde realmente é feito o desenvolvimento. E aí algo que para mim vai ficar com certeza marcado para o resto da carreira, o Jonas, ele é da Raster, eu faço a região de Santa Catarina e Paraná, então ele fica na região oeste de Santa Catarina, teve com a gente ali no Accelerate em 2024, então tá ele aqui, foi quando a gente fez a venda da primeira Pure para ele. E ali em 2025 a gente pôde convidar ele para fazer uma apresentação lá no Vale do Silício, lá na matriz da Pure, sobre por que a Raster tinha investido na Pure. Então ele apresentou os medos dele na época, ele apresentou os dados de ganho de ambiente dele, e aí foi a primeira vez que a gente viu o americano tendo que abrir o tradutor para entender a apresentação, né? Normalmente é a gente, às vezes, tendo que traduzir lá, e aí tava todo mundo da Pure, e foi legal porque eles estavam interessados, eles queriam ouvir o depoimento dele, então eles abriram o tradutor e foram querer entender essa apresentação, o que eram esses dados que ele estava trazendo. E só para fechar a parte aqui do que a gente entrega com Pure, tá? Nós temos um ambiente hoje dentro da Centi, maior data center da América Latina, hub das principais clouds hoje. Essa foto está até desatualizada, hoje é um hub da própria Starlink, está cheio de antena aqui em cima no telhado. E qual que é a ideia? É entregar um ambiente tanto para DR de cliente que tem Pure, então a gente ter esse DR de quem botou uma Pure dentro de casa, quanto poder aí estar fazendo um trabalho de serviço de entrega de ambiente principal com DR, fazendo uma cópia de Pure para Pure, que qual que é a vantagem, né? Se a gente for subir um backup via VIM, a gente está falando aí de um backup que leva 1 hora a cada tera para subir, e de Pure para Pure a gente pega aquele snapshot que eu falei para vocês e replica para Pure que está lá no nosso ambiente. Então isso é muito mais rápido, prático, né? Muito mais fácil de se fazer. Trazer para vocês esse QR Code, quem tiver interesse, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue fazer uma análise aí do servidor de arquivos, né? Fazer uma análise do file de vocês, entender como é que ele está, ajudar vocês a começar essa questão de organização para quem tiver interesse nesse momento. Então, vou deixar disponível aqui, posso ver depois para o Maurício se ele quiser compartilhar também. E aí a gente pode começar um trabalho aí de análise desse e-mail, de como realmente organizar melhor o dado para otimizar ele dentro de casa. Mas o que eu acho que a gente tinha para falar aqui hoje é isso. A ideia era justamente essa, trazer mais esse discurso de cuidar do dado dentro de casa. O preço está alto, a gente sabe disso, o desafio está alto. Então, vamos otimizar o máximo possível para que a gente realmente consiga ter o melhor dentro de casa, ter uma Everpure, ter o melhor equipamento dentro de casa da melhor forma, mais otimizada, para caber no budget de todo mundo e todo mundo realmente poder ter essa experiência que eu sou muito suspeito para falar, mas é muito bom poder entregar para o cliente aquilo que a gente sabe na prática que realmente é o melhor que tem hoje. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, essa parte de gerenciamento do dado. Acho que a gente é uma aposta grande da empresa e acho que a gente vai poder trazer bastante novidade nesse sentido, assim que isso estiver mais organizado, mas para sair um pouco dessa ideia de só comprar storage, appliance, não caixa, e realmente ter um bom gerenciamento do seu dado hoje dentro de casa. Acho que é isso, Maurício. Maravilha. Sensacional, Matheus. Enquanto tu falava, eu fiz uma postagem no LinkedIn porque é um fato curioso, mas os negócios e nós, guardiões, gostamos muito, e isso eu falo em geral, tá? E eu já vou dizer o porquê que estou dizendo isso, mas nós, em geral, a gente gosta de delegar responsabilidade. E o Matheus acabou de mostrar para a gente que a Microsoft deixa claro em seus links abertos ao público, né, seus agreements, seus termos, seus contratos, de que a responsabilidade do dado é nossa.
e a gente cria essa atmosfera de que foi para a cloud, tá salvo, foi para a cloud, tá seguro, tá dentro de casa, tá seguro, tô usando o 365 da Microsoft, tá seguro, porque é a maior empresa de tecnologia do mundo. Imagine se a Microsoft não tiver backup. Na prática, gente, dado é nosso, responsabilidade é nossa, e se a gente fosse parafrasear, né, Matheus? Tropa de Elite 2, problema é nosso. Então, ou Perfeito. seja, não deleguem a responsabilidade da segurança, da segurança do dado, da continuidade dos nossos negócios guardiões para os terceiros. E eu fiz essa Perfeito. postagem, Matheus, quero dedicar ela a ti. Já foi falado em outros momentos aqui, né? O Ismael trouxe isso, o Júnior trouxe isso aqui do time da Supreme. Tivemos outros talks com a própria Microsoft, que a Microsoft deixou isso claro, mas a clareza precisa ser colocada luz, guardiões. Então, ou seja, lembrem-se disso. Mauri, como é que eu converto essa informação, essa notícia, que é um risco técnico e risco de negócio, né? Mostrando para a alta direção que, independente se a tecnologia ou a solução ela atende os requisitos de negócio, a camada de preocupação do dado ela continua sendo nossa. Então, não é simplesmente contratar um 365 ou contratar um serviço da Microsoft, é realmente ter o plano de continuidade do negócio, principalmente do dado e da operação, mesmo que vocês contratem soluções como essa que o Matheus está trazendo. O plano e a responsabilidade é nosso. Por isso que a gente debate isso todas as quintas-feiras. A tecnologia ela é uma ferramenta. Em alguns momentos ela é um escudo, em alguns momentos ela é uma espada, em alguns momentos ela é a armadura, mas ainda o plano de guerra tem que ser nosso. Tamo junto? Então, isso, Matheus, foi Assina uma embaixo. das coisas mais aprendizados a ser compartilhados aqui nesse momento de talk contigo. Guardiões, dando continuidade aqui, nós temos outros partners que apoiam, que entregam benefícios, e como vocês sabem, comunidade é exclusiva e a exclusividade chega primeiro para vocês. Então, aqui, a gente, em parceria com a Expo Compliance 2026, a Introduz, mantenedor dos Guardiões Digitais, ela está trazendo aqui um cupom de benefício para que os guardiões, como nós somos uma comunidade Brasil, que estejam próximas aqui, né, deste evento, ou aqueles que interessam, que gostariam de fazer este movimento, escaneiem o QR Code, vocês têm 65% de benefício, de desconto na aquisição do ingresso, para que vocês possam conhecer esse evento, colocar no radar. É mais um evento parceiro da comunidade Guardiões Digitais, para que a gente possa também estar estendendo os debates aqui, né, de segurança, cibersegurança, compliance, continuidade de negócios, porque na prática tudo está muito conectado. Então, aqui fica o convite para vocês conhecerem mais do evento e também aproveitarem os benefícios que a gente tem conquistado para todos nós. Eu apresentei no último encontro dos Guardiões Digitais e a gente vai fazer um talk somente para fazer um debate sobre os perfis e os desafios dos Guardiões Digitais em 2026. A gente coletou mais de 450 respostas com a ajuda de todos vocês e esse material está se tornando um conteúdo exclusivo em forma de e-book, para que vocês possam consolidar essa informação e aproximar essa informação do board, para que o board entenda que o tema que a gente debate toda quinta-feira, que o tema que a gente debate nos encontros, que o tema que a gente debate diariamente na comunidade, são temas e desafios corporativos, mas que o nosso perfil de Guardião Digital também demonstra a cultura e o comportamento dos nossos negócios. Então, em breve, a gente vai estar lançando exclusivamente aqui para a comunidade e depois, obviamente, para todo o resto do mercado, o nosso e-book, onde a gente vai trazer os principais insights e resultados da pesquisa para que vocês possam usar já nos debates com o board, nos debates internos, na construção dos seus PESs e demais estratégias que vocês estão construindo de segurança no negócio de vocês. O Matheus falou que ficou chateado, porque, infelizmente, ele não pôde estar no último encontro dos Guardiões Digitais. Porém, Matheus, quero trazer em primeira mão, exclusivo Olha aqui para os aí. Guardiões Digitais, que estamos já construindo o sexto encontro dos Guardiões Digitais, que será em Porto Alegre. No dia de hoje, provavelmente a gente já crava a data e os Guardiões vão em primeira mão
ficar sabendo por dentro com as inscrições exclusivas para que a gente possa se reunir em Porto Alegre já no próximo encontro dos Guardiões Digitais. Então, save the date, em breve a gente anuncia para vocês a data, os canais de inscrição, para vocês garantirem lugar na mesa, garantir a cadeira, tá bom? Guardiões, mais uma vez, um agradecimento especial por todos aqueles que ficaram até aqui com a gente, que estão colocando na agenda quinta-feira às 10 horas. E lembre-se, convidem os seus pares, seus colegas, suas outras comunidades para fazerem parte disso tudo que a gente tem construído em conjunto, guardiõesdigitais.com.br. Até o próximo encontro, até a próxima quinta-feira, às 10 horas. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela aula, eu ia dizer somente pelo tempo, mas pelo tempo despendido, pela aula que tivemos aqui, e que a gente possa, né, os Guardiões, estar cada vez mais conectados, debatendo esse tema e buscando ajuda, porque a ajuda que tu ofereceu aqui hoje é uma ajuda especialista, é uma ajuda técnica e é uma ajuda que ajuda os Guardiões a ganharem mais espaço na mesa do board para debater esses temas profundos e importantes para a continuidade dos nossos negócios, tá bem? Grande abraço, Matheus. Grande abraço para o time da VNX. Um abraço, Guardiões. Vamos avante e até a próxima quinta-feira. Obrigado a todos. Valeu. Encerrei a gravação, Matheus. Muito obrigado mais uma vez. Deixa um abraço para o time e depois a gente volta a fazer contato. E se os Guardiões, depois a Joelle vai estar compartilhando na comunidade, vai ser o e-mail, vai ser comunicação, para que os Guardiões possam se conectar naqueles QR Codes, naqueles gatilhos ali, para que eles possam pedir ajuda, conhecer mais.